seja bem-vinda ao nosso podcast Ouse Ser Plena. E hoje um dia muito especial. Eu quero convidar você a ficar até o final. Hoje aqui temos convidadas especiais e mulheres que já estiveram aqui conosco. Eu sou a pastora Carla Antoniassi, terapeuta familiar e pastora sênior, junto com o pastor Luiz Antoniassi, ministeriada. As nossas convidadas, se você já assistiu os outros podcasts, você já conhece a pastora Leisa, a Fabi, essas mulheres que fazem parte do Ministério Mulher Plena, daqui da Igrejada. Nós trabalhamos com mulheres, trazemos um pouco da essência do Senhor para a vida dessas mulheres. E hoje não vai ser diferente. Daqui a pouquinho elas vão se apresentar, tá bom? Só que hoje, como eu falei, é um dia especial, meninas. Amém. Meu coração está 200 por hora. Por quê? Hoje eu tenho a oportunidade de apresentar para você algo muito especial que nasceu, tenho certeza, no coração de Deus. E depois Deus ministrou isso ao meu coração. E esse projeto já tem mais ou menos uns 4 anos. E ele está nascendo agora para abençoar a tua vida. E é o livro Vozes, a força transformadora das palavras. E essas mulheres maravilhosas vão nos ajudar na compreensão desse livro, a trazer algo que seja eficaz para a sua vida. Então vamos lá. Se apresentem de novo para quem não conhece vocês. Gente, eu sou a pastora Leisa, tá bom? Sou pastora auxiliar aqui, juntamente com o pastor Luiz e a pastora Carla. Faço parte do Ministério Mulher Plena, juntamente com a Fabi e a pastora Carla. A gente trabalha com mulheres e também trabalho no ramo de automotivo, motocicletas, né? Do ramo automobilístico. E é isso. E estou aqui para falar um pouco desse livro da pastora aí, que é uma bênção. Meu nome é Fabiana César, faço parte, né, do Ministério Mulher Plena, juntamente com a pastora Carla e com a pastora Leisa. É um prazer estar nessa mesa mais uma vez, uma honra para mim. Sou empresária de moda e serva do Senhor. Amém. Que joia. Gente, que alegria compartilhar esse momento com vocês. Amém. Deus sabe que para mim é desafiador, mas entre tantos desafios é mais um a ser vencido. Com certeza. Aí, tem uma frase que ficou muito gravada no meu coração, né, nas nossas viagens, que a expectativa é a mãe do milagre. Amém. Então, assim, a minha expectativa com esse livro é gigante. Por quê? Não é sobre um lançamento de livro. Deus sabe a intenção do meu coração, porque nunca foi sobre lançar um livro. É sobre o que esse livro pode fazer na vida de alguém. Amém. E eu sei que é muito poderoso o que tem aqui, porque eu acredito fielmente que não tem nada sobre mim. É sobre o que Deus espera. Amém. Porque acho que só tem razão de estarmos aqui quando nós nos alinhamos a viver e a fazer aquilo que Deus quer. Então, esse livro é sobre isso, né? Vozes. O nome já diz, né? É o poder de nós usarmos a nossa voz. E eu coloquei um subtítulo aqui nesse livro, que eu acho maravilhoso. A força transformadora das palavras. Eu sei que vocês são mulheres que usam essa força, a força das palavras. Onde você está, né? Tanto lá, Leisa, quando você está vendendo, Sim. trabalhando, a Fá, lá na loja, a gente sabe que vocês usam a voz. Sim. E como essa voz é usada. Então, esse livro vai nos ajudar a não somente falar, mas a usar essa força que ela tem. Amém. E à luz da palavra de Deus, né, com tantos exemplos que nós colocamos aqui de pessoas, personagens bíblicos e não bíblicos da atualidade, contemporâneos, que usaram a sua voz e fizeram toda a diferença. E também, em contrapartida, o que acontece quando nós silenciamos a nossa voz. Porque se é uma bênção maravilhosa usarmos a voz, quão triste é quando essa voz não é usada. Então, hoje eu quero encorajar você a já ir pensando sobre isso. Eu tenho usado a minha voz? E não só como eu tenho usado essa voz.
Sim. E eu já quero começar aqui com essas mulheres, que, gente, que elas têm tanta coisa a oferecer. Porque elas são mulheres de Deus, elas estão conectadas com o céu. Então, se você ficar aqui conosco, você vai receber muito. Amém. Mulheres abençoadas, qual é o impacto da nossa voz na sociedade, na nossa casa, tanto para o bem como para o mal? Quando eu falo, né, usar a voz para o bem e para o mal, o que chega no coração de vocês? O que vocês pensam? O que vocês podem compartilhar sobre o poder da voz? Para o bem ou para o mal? Sim, isso é muito importante, né, pastora? Inclusive, gente, vocês vão ter a oportunidade desse livro abençoador, que só o primeiro capítulo você lendo assim, ele vai te impactar de tão abençoador que é. Sobre essa pergunta que a pastora falou, quando fala, olha, você usa a voz para abençoar ou amaldiçoar, né? A gente pensa, a voz, a palavra, ela tem poder. Então, seja ela para usar para bênção ou para maldição. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E como que a nossa voz ela é usada? Como a pastora Carla disse agora, lá no nosso trabalho, lá onde a gente está, em qualquer lugar que a gente estiver, como que a gente usa a nossa voz? A gente, às vezes, Deus fala conosco, o nosso coração, ó, fala isso para essa pessoa. E, às vezes, você não dá o recado, você silencia, você não fala. Então, você está deixando de usar a sua voz para abençoar. Ou, às vezes, no momento de nervoso, que você quer desabafar, às vezes xingar um palavrão. E pode ser assim, dentro de casa, o filho ou o esposo, você está aí lançando uma palavra de maldição. Então, ou seja, quando a gente usa a nossa voz para amaldiçoar, a gente está amaldiçoando a vida de uma pessoa, amaldiçoando o dia, o trabalho, aquilo que ela faz. Mas quando nós usamos a voz para abençoar a vida de uma pessoa, um simples bom dia com um sorriso, ela já vai mudar o dia dela. Com certeza. Né, pastora? Pastora Alice, você tem alguma experiência para contar a respeito de algum momento da sua vida que você usou sua voz e isso mudou a realidade de alguém? Foi, assim, uma luz para essa pessoa? Você tem alguma experiência? Tenho, sim. Uma das, né? Que são tão várias. Quando a gente aprende esse poder da palavra, né? A gente começa a usar para abençoar a vida de outras pessoas. E quando a gente está nervoso, porque a gente somos seres humanos, e a gente tem aquele momento, né? Que as emoções quer saltar da raiva, ou o domínio próprio vai embora. O domínio próprio vai embora, aí você chama ele. Então, eu tive sim. Aí eu aprendi muito, né, a dominar isso, a dominar as emoções e procurei abençoar a vida da pessoa em palavras. Um dia eu cheguei numa pessoa e falei assim, olha, você está tão triste, né? Mas eu quero te dizer que Jesus te ama. Pensa que o sorriso da pessoa veio aqui. A pessoa estava assim, com a aparência de triste. Mas só o simples de você chegar, olha, o que você tem, né? Olha, eu tenho uma coisa para te falar, Jesus te ama. Olha como isso é forte. É o poder da voz. Então, aquele momento, essa voz foi abençoadora na vida dessa pessoa. Inclusive, depois ela falou, sabe? Depois que passou um tempo. Lembra aquele dia? Eu estava tão triste. Legal. E aí você não falou nada demais. O que você disse? Olha, por que você está triste? Jesus te ama. Foi o suficiente para o meu dia mudar. Vocês acreditam? Sim. Super acredito. Então, assim, é que a gente acha que não é nada demais, né? Mas Jesus te ama. É tudo. Para quem muitas vezes está lá deprimido, se achando a última das criaturas, mal amado, desrespeitado, muitas vezes, né? Sim. Jesus te ama. Muda, né? É demais. Essa experiência. Uma das, né? Fá, você tem alguma experiência para contar para nós? Eu poder da voz. compartilho da pastora Leisa. Eu ia falar o que ela disse, mas eu quero falar um pouquinho da voz interna, sabe? A voz dos pensamentos, né? A voz da crítica. Deus diz o que Ele diz que nós somos, né? E muitas vezes nós preferimos acreditar em vozes que são reflexo dos nossos traumas, dos nossos problemas, das nossas vivências, de tudo que nós passamos. Nós às vezes damos mais ouvido a essa voz do que a voz de Deus. Então, como eu compartilho e falaria tudo que a pastora Leisa disse, então eu quero falar um pouquinho dessa voz interna, essa voz que muitas vezes nos silencia quantas mulheres estão nos vendo agora que têm um passado,
né? Que é onde esse passado, ele fica ali, aquela voz do passado, das suas dores, tá repercutindo tanto na sua mente, tanto na sua vida, que você não consegue ouvir até mesmo o que Deus diz sobre você. Porque Deus fala com você. Mas talvez você tá ouvindo mais as suas dores, os seus traumas. Então, assim, a importância do silenciar essa voz, entendeu? E realmente ouvir a voz de Deus. E para isso a gente precisa silenciar essa voz. Então, sim, vozes é algo que realmente pode edificar a nossa vida, né? Tem as duas vozes. Sim. A voz que edifica e a voz que destrói. Sim. Você está falando, sabe de quem que eu lembrei? É. Até fala aqui no livro, sobre Ana. Sim. Ana teve uma experiência muito grande sobre silenciar a sua voz. Sim. Quando Penina ficava falando para ela, né? Ela não podia ter filho, ficava ali né? cutucando. Ai. Gente, quantas vezes, eu não sei vocês, mas algumas pessoas, usadas muitas vezes pelo inimigo, vem como Penina. Sim. Você não pode ter filho, você não pode ter filho, você não pode ter filho. Aí fica mostrando, olha aqui meus filhos, olha aqui. Eu sei que Exatamente. o contexto bíblico, né, as palavras ali são um pouco diferentes, mas era esse o contexto. Sim. Ficava falando para ele, olha, você não pode, você é uma inútil. Isso. E olha aqui, eu frutífera. Olha quantos filhos, né? E a Liana ficou dessa forma que você falou. Sim. Silenciou, Por um tempo, né? por muito tempo quieta. Só que, em contrapartida, houve um momento em que ela entendeu Sim. que algo podia ser mudado através do posicionamento dela e quando ela usasse a sua voz. E ela usou. Sim. Foi pro templo, orou. Teve todo um momento complicado ali, até mesmo com o sacerdote, mas ela não ficou quieta. Penina tentou silenciar, o sacerdote tentou silenciar a voz dela. E ela manteve firme, crendo, porque ela entendeu que a voz de Deus era maior que qualquer outra coisa. Exatamente. E aí veio o milagre, né? Samuel, um dos grandes homens da Bíblia, que ungiu os 2 primeiros reis da Bíblia e coisas fantásticas ele fez através da vida dele. Porque uma mulher não ficou quieta. Então, eu quero pegar já esse pedacinho e dizer para você esse contexto bíblico, né? Quantas vezes você está quieta, silenciada, e Deus está te falando, levante-se, posicione-se, faça alguma coisa, porque não é só sobre você, é sobre o que Ele quer fazer através de você. Então já vamos deixar aqui uma dica. Sua voz é... Amém. É isso? É isso Com mesmo. certeza. E se a gente olhar para dentro da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, quantas vozes ali foram poderosas? Profetas, reis, sacerdotes, rainhas Sim. usaram a sua voz. Queria que vocês contassem aí de alguém. Pense em alguém que usou a voz poderosamente e fez alguma diferença, biblicamente falando. Tem alguém aí na cabeça de vocês? Quem, viu, pastora? A gente Quem? fala assim, ó, que todo Vários, profeta, né? né? Mas, assim... Eu já, Paulo, assim, de cara, assim, né? Assim, me impactou muito, né? Eu falo depois que ele se converteu, tá, gente? Porque antes você lendo assim, falar, não acredito, né? Ele vendo tudo isso. Mas Paulo transformado, eu vejo assim a vida de Paulo, né? O inimigo, ele quis silenciar Paulo para ele não aparecer, para ele não pregar esse evangelho, né, que ele pregou. Então, você imagina o propósito que o Senhor tinha na vida dele, tentando ali, o inimigo, tentando silenciar a voz de Paulo, porque o inimigo sabia que Paulo, desse jeito, um perseguidor, né, de Jesus, o perseguidor do povo de Jesus, que esse homem não ia fazer se ele fosse convertido? Porque ele tinha uma perseverança muito grande. E então ele assim me impactou com as palavras escritas que ele nos deixou. Olha, seja meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ou seja, ele está falando, olha, eu já fui assim, mas eu não quero fazer isso, mas eu não faço o que eu quero, e sim faço o que Cristo quer que eu faça. Nossa, que voz Entende? poderosa, né? Então isso me impactou de verdade. Me impactou todas as leituras de Paulo. Eu vejo através da leitura dele ali, através das escritas dele, que ele deixou para nós hoje, é impactante, porque foi inspirada por Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, toda palavra que ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é viva.
Ela entra dentro de nós e ela dá aquele impacto, tipo assim, eu pego um espírito de guerra de Paulo, um espírito de guerreiro. Fala assim, ó, não importa, né? Não importa, eu tô indo. Se Deus está mandando eu ir, eu vou. Tipo assim, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou assim, Paulo, eu vou fazer você um homem de Deus, um homem, um pregador, assim, da palavra. De perseguidor para perseguido. Então, assim, isso mudou muito. O que eu vejo, né, trazendo para a voz? Que Paulo foi uma voz essencial. Foi e é, né? Foi e é, até hoje, né? Quem gosta, assim, de ler a Bíblia sobre Paulo ali, as cartas que ele deixou, né, paulinas, então vai ser impactada, não tem como não ser. E pegando Paulo, né, peguei para minha vida, viu, gente? Paulo, e eu espero que vocês também pegam, pela perseverança, pela garra, por não importa o que o outro está falando, não importa que a voz interna está falando, que eu não posso, que eu não sou capaz, mas o Senhor é que nos capacita. Então, quando Ele chama, a gente vai aprender a dar ouvidos à voz do Senhor. E os internos, a gente vai aprender a discernir. Tipo, olha, isso não é de Deus. Toda palavra que vai te jogar para baixo não é de Deus, porque o Senhor, ele vem para nos impulsionar. Olha, vai, você caiu, levanta e vai de novo. A voz dele fala, meu filho, eu estou contigo. Vai. Sabe o que eu acho fantástico? Tá falando de Paulo? Uhum. Nem preso conseguiram silenciar A voz Paulo. dele, né, pastora? Ele não ficou quieto mesmo nas prisões, porque as grandes cartas, né? Sim, Muitas cartas ele escreveu dentro da prisão. sim. Às vezes você fala assim, mas ele não estava falando. Mas a voz não precisa ser só por aqui, né? Pode Olha, ser. outros eu fico canais, né? imaginando. Isso. Ele não ficou quieto. Não ficou Quando quieto. ele estava preso lá com os soldados, ele ganhou quase todos os soldados ali. Sim, olha Mas que você impactante. vê que o Gente, inimigo isso é tenta fantástico. silenciar, né? Como Paulo, como vários outros, tenta tirar do propósito. Sim. Então, também ele usa isso para silenciar, né? O propósito da pessoa através da sua voz. Sim, com certeza. Fabiana, e para você, qual personagem que é uma voz inspiradora? Eu vou falar sobre Esther. A Esther, ela chegou de um jeitinho doce, né? De um jeitinho até o castelo. E é engraçado que ela veio de uma situação, né? Caótica, digamos assim, né? O rei destituiu a rainha, então ela veio para esse território, né? E é interessante que ela teve duas características de Esther que eu gosto muito. A humildade, a obediência e a sabedoria. Porque no momento certo, ela poderia falar assim, não, eu vou ficar na minha aqui, eu não vou me Eu tô tão comprometer. bem agora, Agora eu tô estou tão tão bem. Eu sou, né? Sim. Eu sou Rainha. nobre, eu sou rainha, eu não vou me meter com o rei, não. Isso é um problema, né? De bastidores, eu não quero me meter com isso, não. Né? Por conta de picuinhas lá contra o povo dela. O que ela fez? Ela falou, não, é problema meu, sim. Então, isso é uma mentalidade de liderança também, né? Sim. Tudo é problema meu. Então, ela usou a voz dela para salvar uma nação. Então, eu vejo assim, mulheres que usam a sua voz são mulheres ousadas e encorajadas pelo Espírito Santo. Estão dispostas no reino para poder abençoar outras mulheres, ao povo, enfim. Então, acho que a Esther, ela foi muito inspiradora para nós, né? Com Porque certeza. realmente ela teve sabedoria, ela fez o que tinha que ser feito, ela jejuou no momento certo com a sabedoria da mulher, mas ela não arregou, literalmente. Ela poderia, era uma situação complexa, mas ela usou a sua voz em prol do povo dela, da família dela e da vida dela também. Mas você vê que o poder de uma mulher posicionada, o que ela é capaz de fazer. Então, sim. E nossa vida não é diferente, né? Não. Todos nós, acredito que eu e vocês, já passamos por um momento que nós fomos silenciadas em algum momento. Com certeza. Né? Ou duvidaram da gente, ou colocaram... ou fizeram mesmo, né? Com que a gente se sentisse menos do que nós somos. E eu lembro de uma situação que aconteceu quando eu era criança ainda, né? Tinha
em torno de 7 anos, e eu estava brincando no sítio do meu avô, e por eu ter vindo de uma família totalmente disfuncional, meu pai foi embora, eu tinha 4 anos e tal, e aí ficou aquela família totalmente disfuncional, né? Um pra cá, outro pra lá. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que a gente estava brincando, como toda criança, brincando ali no quintal, e eu escutei um familiar falando, né? Nossa, o que vai ser dessas crianças? Né? O que vai ser dessas crianças? Porque eles têm tudo para dar errado. Então, é interessante, é uma voz que eu ouvi, isso marcou muito a minha vida. E é interessante que eu peguei essa voz e aí, para mim mesma, eu falei, sabe? Com a ajuda de Deus, eu não vou ser isso que as pessoas colocam expectativa. Então, assim, foi uma decisão. Com 7 anos, eu já tinha decidido que eu não ia ser um fracasso na vida. Lógico que Deus já tinha escrito a minha história. Mas ali, tão nova, tão jovem, tive uma percepção muito madura já. Então, eu acredito que todas as mulheres que estão assistindo, todas as pessoas que estão assistindo, em algum momento você teve uma voz te condenando. Sim. Te condenando. Você não vai dar certo, você não é ninguém. Quem você pensa que você é? Sim. Entendeu? Você vai quebrar a cara, você se acha. Quantas mulheres, né? Quantas picuinhas. E a voz poderia ser uma voz para edificar, mas às vezes a pessoa também não fez na maldade. Era aquilo que estava dentro dela. Sim. Então, assim, a gente saber filtrar e olhar assim, a minha situação aqui, como Esther fez. Eu não sou povo inferior. Como estava sendo colocado naquela situação, né? Sim. Como um povo traidor. Não sou isso. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E Deus vai nos livrar. Sim. Então, é isso. Naquela situação, com 7 anos de idade, eu, sem a maturidade que eu tenho hoje, eu falei, Senhor, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu não vou aceitar isso pra mim, não. Isso não é pra mim. Essa condenação eu não aceito. Amém. 7 é anos. fantástico. 7 anos. Eu falei, não, isso aí não é pra mim, não. Tô fora. Aí, ó. Mas o que acontece? Muitas pessoas não têm essa maturidade, não têm esse posicionamento. Sim. E até no primeiro capítulo do livro eu falo que é sobre a família. Muitas vezes a família, ela silencia as nossas vozes. Sim. É o lugar que deveria nos acolher, nos impulsionar, nos lançar Exatamente. para sermos aquilo que Deus planejou para Sim. nós, para cumprirmos nosso propósito. E muitas vezes a família, ela tem um papel contrário daquilo que deveria ser. Ela trabalha silenciando as vozes. Sim. Marido que silencia a voz da esposa, esposa que silencia a voz do marido, mães e pais que silenciam os filhos. Se é criança, não pode falar, porque é pequeno, não sabe o que está falando. Aí, ao contrário, muitas vezes os filhos silenciam os pais. Não sei se vocês têm observado. Sim. O que você está falando, coroa? Você não sabe de nada. É verdade. Aí os filhos que se acham dono da verdade, muitas vezes silenciam os pais. Verdade. Silenciam os avós. E a família, que tinha que ser aquele ambiente acolhedor, onde um ouve o outro, um apoia e impulsiona, é o lugar de maior silêncio. Pastora, e é bom falar, realmente isso está acontecendo muito hoje, Sim, né? muito triste. E mesmo por conta da era da internet, né? Muitas das vezes não tem mais a mesa. Vamos sentar à mesa para tomar um café, para, né, para almoçar. Ou que seja, às vezes, o pai ou a mãe às vezes não almoçam junto, mas o jantar ali está toda a família. A gente não vê mais isso nas famílias, não é verdade? Vocês têm presenciado, né? Eu também presencio bastante. Na minha casa. A gente trabalha também, né? O meu esposo trabalha, eu trabalho. A gente tem uma filha, né? Eu tenho uma filha de 3 anos. Então, ela tem que ter todo aquele cuidado. De manhã ela tá para a escola. Mas depois eu pego ela, a gente vai... E eu costumo, no trabalho, porque a gente trabalha com venda de carros e moto. Então, lá no trabalho, a gente tem, né, a cozinha, tem tudo. E eu procuro, na hora do almoço, a gente se sentar junto. Para ter aquele momento do almoço. Nem que seja assim, rapidinho, mas ter aquele momento. E na janta também. Não, vamos sentar à mesa, que eu gosto de colocar, né? Ali do nosso jeito, porque eu acho que isso... Eu acho não, tenho certeza. Que é nesse momento que a gente se sente acolhido.
Porque não é gostoso você chegar em casa, nossa, olha, minha mãe, eu lembro, minha mãe, né? Chegava em casa, tava tudo prontinho, chegava da escola, e era 7h30, 8 horas da noite, a comida já estava pronta. Ela já tinha colocado a mesa do jeitinho dela, morava no sítio. Ela buscava, assim, né? Tinha uns pés de fruta no quintal, ela fazia aquele suco. E ela fazia com tanto carinho, era tão simples, mas era uma mesa com tanto carinho, e aquilo era tão bom, né? Ficou as boas lembranças. Nossa, isso é fantástico. Hoje. Eu, lá em casa, eu tenho problema com esse negócio. Aham, Mesmo que você coma sozinho na mesa, não Sim. pode levar celular. aham. É regra. Eu tenho problema de sentar na mesa, a pessoa... Gente, hoje a gente vê todo mundo sentado na mesa comendo com o celular aqui. É verdade. Ninguém troca mais uma palavra. Mais nada. É pouco. É pouco. Gente, mas não é o caso hoje aqui, né? Existem vários livros, algumas temáticas que a gente pode até trabalhar em algum podcast sobre o poder da mesa. É verdade. De estar junto. Da conexão que tem naquele momento, da troca de informação, da comunicação, porque ali é onde a gente vai falar, não só de coisa boa, às vezes, dos problemas, dos boletos para pagar, das dificuldades. É verdade. Ali é uma troca, isso é muito essencial. Na minha casa, ninguém come nesse quarto, ninguém come no sofá, casa não também come. É tudo muito simples, mas tudo muito junto. Sim. Porque, igual você falou, a gente trabalha muito, a gente sempre está fora. Sim. Nem sempre a gente está junto na Sim. mesa. Mas quando está. Está. Verdade. Essa é a verdade. Está. Até mesmo nas nossas viagens, não é, pastora? Nossa. Quando a gente viaja junto, é tão gostoso. Nossa. Vamos descer um pouquinho mais cedo pro café da manhã, não é assim? Porque aí a gente já senta, troca ali as experiências. Ai, como Contar para vocês que é 1 hora de café, tá? É ou não é? Ai, que delícia. E é um Glória a momento, Deus, né? aleluia, né, gente? Amém. E não tem, nem é gostoso aquele tempo, né? É muito bom. A gente passa assim, a gente ficou 6 dias, né? Junto, vocês imaginam. E o poder da mesa é maravilhoso. Ó, já que você falou de 6 dias juntos, eu lembrei de uma coisa. Na última viagem que nós fizemos para a conferência, foram 10 horas de viagem para ir e 10 para voltar. Em 5 mulheres dentro de um carro. Verdade. Ninguém dorme. Ninguém dorme. A hora que a gente vai falando das expectativas. Sim. A hora que a gente volta, Meu a gente Deus. compartilha daquilo que Deus fez e vai fazer através de nós. É muito abençoador. Resumindo, é 2 horas para cada uma falando. Gente, é verdade. 2 horas para cada uma. 10 horas, dá 2 horas para cada uma. E ainda não fala tudo. E chega aqui e ainda fala assim, nossa, sabe aquilo? Então, Verdade. E tem sido muito precioso. Muito. Né? Então, o que nós estamos querendo aqui? A nossa tentativa é que você, muitas vezes, crie esse hábito na sua casa. Nós estamos falando da comida, né? Do Sim. momento do café, do almoço, mas qualquer outro momento. Crie momentos de comunicação. Sim. Hoje eu vejo que a comunicação dentro dos lares, Sim. ela é muito pequena. E muitas coisas poderiam se resolver se as pessoas... Nós estamos falando da casa porque é o local em que nós nascemos, em que deveria ser, pelo menos, um lugar de maior acolhimento. Às vezes chega na empresa, no lugar de trabalho, não consegue falar. Às vezes não tem o poder da fala, não pode se comunicar ou qualquer outra coisa. Em qualquer outro lugar. Então, a casa, ela deveria ser. E se a sua casa não é, a gente já quer colocar esse princípio para você. Achei engraçado esses dias, né? O pastor essa semana fez um corre muito legal. Eu acho que ele ficou uns 2 dias sem ver o Juan. Sem ver o Juan. E eu, dentro das minhas loucuras, eu tiro pausa para almoço. Eu faço... Gente, eu não sei nem como que eu consigo. Não me peça, porque eu também não sei. Mulher. Para estar com ele. Para estar com ele. E ele falou assim, mãe, faz 2 dias que eu não vejo meu pai. Aí ontem eu falei assim para ele, amanhã o Juan é seu. E tem alguns assuntos que a gente precisava resolver. E assim, eu acredito mesmo, por mais que eu esteja junto com o meu filho, que é o que está solteiro agora, é o pai que dá destino. Sim. A voz do pai, ela é muito poderosa. E tem uma questão que a gente precisa resolver, eu já falei para ele várias vezes. Essa questão é sua para você resolver com o Juan. Ele vai assistir depois, ele não gosta que fica falando o nome dele, mas fica de oportunidade para você pensar sobre o assunto. O pai, ele dá destino. E o Com Juan tem certeza. pai. Sim. Então, o pai vai dar destino.
Porque eu já dei a minha ideia, mas quem vai fechar é a voz do pai. E essa voz dentro de casa do pai, ela é muito poderosa. Gente, que maravilha quando a gente tem um pai dentro de casa. É verdade. É poderoso demais. Eu sempre fui assim, né? Depois, com 11 anos, nasceu minha irmã mais nova, mas eu era muito querida dentro de casa. E eu tinha a voz do meu pai. Então, eu era o xodó. E eu tinha um apego muito grande. Então, era muito fantástico. Na hora da janta, meu pai era o último a comer, porque ele trabalhava até tarde no sítio. E ele sempre deixava, né? Vinha o pratinho dele ali, era marmita na época, as marmitinhas. Ele sempre deixava um cantinho para mim da marmita. E eu sentava no colo dele, ele comia e deixava o cantinho. E aquele momento ali, eu não lembro o que a gente conversava. Mas foi tão poderoso para mim Marcante, né? que marcou na minha vida. Hoje, assim, se tem uma lembrança da infância, é eu no colo do meu pai, ele comendo a marmitinha. E era um cantinho, ele deixava como se fosse um triângulo, assim, sabe? Um canto para É tão mim ali. gostoso, né? Essa lembrança, né, pastor? Aí você pode falar, mas não estava na mesa. Não estava na mesa, mas estava junto. Mas como é um momento de É conexão, um momento né? de comunhão. É fantástico, né? Nada muda isso, né? Não Nada muda. E é poderoso demais. A comunicação na família, ou seja, usar a voz. A voz do pai, a voz da mãe. Sim. Os irmãos se comunicarem. A gente não ia entrar para esse lado, mas é até fantástico. Porque até mesmo os irmãos. As pessoas falam assim, os irmãos brigam, se pegam. Eu tenho 2 filhos. Eu não lembro nunca deles terem brigado. Eles têm uma idade, né? Um tem 23, o outro tem 13. Eles nunca brigaram. Eu não lembro deles xingando, batendo. São a plenitude em vida, né? Os 2. Calmo. E eu não lembro deles brigando, xingando. Eles vivem mais na lei do silêncio, não tem muita comunicação, mas você vê que eles não usam a voz como uma arma de destruição. Sim. E por que eu vejo isso? Porque na minha casa não tem discussão, não tem briga. Tem aquelas coisas que a gente precisa resolver, às vezes, né? Uhum. Tem, a casa normal. Então, meus filhos foram criados assim. E é uma essência na minha casa. E eu sei que agora, meu filho casado, né, o Jonathan, quando ele tiver filhos, eu acredito que vai ter a mesma essência na casa dele. Com certeza. certeza. Teve o espelho, né? Sim. Resultado, né, do ambiente, Do né? ambiente. E entre tantas dificuldades que a gente já passou, a comunicação ela é muito importante. E que cada um use com sabedoria, né? Sim. Sim. A mulher abençoar o marido abençoar a mulher. Às vezes a gente está nervoso, saber o que falar, porque nessas horas a gente libera palavras de maldição, como a pastora Leisa já falou. Verdade. E destrói os nossos lares. Destrói. Um momento de muita transformação na minha vida, no meu casamento, foi quando nós começamos a ter o hábito de fazer devocional de manhã, eu e o Rafa juntos. Nossa, que legal. Então, assim, já faz alguns anos que nós fazemos todos os dias, na hora do café. É uma hora sagrada para nós, a mesa, né? Benção. É a mesa, o café, e aí nós, né, lemos a palavra e oramos de mão dada. Então, assim, a nossa comunicação entre eu e ele, tudo melhorou, assim, em todos os aspectos. Então, como que é o poder da comunicação? Mas o poder também da unidade, né? Sim. Então, por exemplo, essa comunicação trouxe mais... Aliás, a unidade trouxe comunicação, trouxe bênção e trouxe tudo. Porque você tá ali orando, né, de mãos unidas. Eu falo que, assim, esse momento, eu acho que a maioria das pessoas não tem esse hábito. E é um hábito que muda o casamento, muda a sua vida, muda a sua família, muda tudo. Né? Então, assim, é algo pontual, poderoso. Por quê? Porque é um princípio mesmo. É uma coisa que você está ali dedicando primeiro momento do seu dia. Eu sei que muitas pessoas não têm horário, tal. Um sai em um horário, outro sai em outro. Mas se você puder ter esse momento... É maravilhoso. É maravilhoso. Porque o casal... Casal juntos. Ele não, é diferente. Ele não soma, ele multiplica. Exato. Isso, o Senhor tem falado muito, ministrado no meu coração isso, sabe? O casal que anda em unidade, ele não soma, ele multiplica junto. Então, assim, já há alguns anos eu posso contar vários testemunhos disso, sabe? Que
Parece uma coisa, eu abro ali o devocional, Deus fala comigo purinho, assim, aí ele fala, a gente estava falando disso ontem à noite, a gente não sabia o que ia falar aqui agora. Isso é Deus é fantástico. É maravilhoso. fantástico, então é muito legal. É vozes, né? É sentar para ouvir a voz de Deus todo dia, toda Isso é muito manhã, importante. um direcionamento. Falar em vozes, né, que falando, me veio aqui à mente, até vou contar um pouquinho sobre isso. Né? Eu falei assim, gente, logo no início, assim, que eu estava caminhando com Deus, que eu estava conhecendo, porque quando a gente não conhece Deus, a gente ouve muito, eu não sei vocês aí que estão assistindo, mas eu creio que a Fabi, a pastora Carla, já ouviu falar também. Ah, mas assim, como que eu ouço Deus? Né? Eu pensava também, tá? Desse jeito. Mas todo mundo fala que ouve Deus falar, mas como que eu ouço Deus, né? Aí, mulheres, pasmem, né? Vocês todos que estão assistindo, ouve. Eu vou contar uma experiência que eu tive sobre isso, que é para edificar e vem a calhar com o assunto vozes que nós estamos falando, que eu buscava, né? E a gente vai ouvir a voz de Deus quando a gente buscar, né, ali a leitura da palavra de Deus, se conectar, ter intimidade com o Senhor orando. Às vezes eu li ali um capítulo da Bíblia, né, quando eu estava iniciando ali minha caminhada cristã, e eu falava assim, nossa, eu vou na igreja e eu entendo tudo a explicação. Quando eu chego na minha casa e eu vou ler e eu não consigo compreender. Então eu comecei, Senhor, me revela, porque a palavra do Senhor ela é revelada a nós, né? Conforme você vai lendo, ele vai te ministrando. E isso não é do dia para a noite, é com o tempo. Então, assim, você tem que começar. Comece. E para ficar curto aqui, o que eu quero dizer, e um dia, já bastante tempo, eu estava caminhando com o Senhor, e eu fui orar na igreja de manhã, eram umas 6 horas da manhã. Acho que eu contei, para a pastora Carla, não sei se eu contei para a Fabi. E aí eu estava nesse dia, eu estava muito mal, assim, né, emocionalmente. E eu falei, vou buscar no colo do Senhor. Vou lá no Pai que pode me ajudar. E naquele dia eu entrei na igreja, orei, busquei, clamei o Senhor de todo o meu coração. Depois que eu busquei, clamei o Senhor de todo o coração, sentei assim no altar. Nesse dia só estava eu de manhã. Era umas 6:30 da manhã. Aí eu olhei assim, eu vi só as cadeiras, né? E eu fiquei quietinha, depois que eu já tinha desabafado com o Senhor, falado dos meus problemas, aquilo que estava me afligindo. E ele falou bem assim no meu ouvido, como se estivesse sentado do meu lado. Muitos são os seus planos, mas é o meu que vai prevalecer. Só isso. E isso, para mim, falei, meu Deus, para mim foi fantástico. Para quem não ouvia a voz de Deus. Para quem não ouvia a voz de Deus, eu falei, só tem eu aqui. Essa voz com autoridade, porque a voz de Deus é autoridade, assim, autoridade e amor ao mesmo tempo. E você ouvir essa voz, olha, muitos são os seus planos, mas eu quero te dizer uma coisa, falando assim com as minhas palavras, que me foi ministrado. É a minha vontade que vai prevalecer. Ou seja, ele disse assim, eu entendi. Olha, eu sei que você está aflita, eu sei que você está passando, mas eu quero te dizer que eu estou no controle de toda a situação. Glória a Deus. Então, isso para mim foi maravilhoso. Foi a voz que eu ouvi, que quando a gente busca, você que está buscando o Senhor aí, você que está orando todo dia de manhã, está buscando compreender, entender a Bíblia, pedindo sabedoria para o Senhor, e acha que o Senhor não está ouvindo, e acha que o Senhor não está falando, busque mais, que no momento certo você vai ouvir a voz do Senhor, assim como eu ouvi. Tem um capítulo aqui no livro que fala sobre a voz de Deus. E é fantástico. A voz de Deus é a voz como de muitas águas. Maravilhosa, né, pastora? Então, fica aí na expectativa. Se você às vezes tem dificuldade também para ouvir a voz de Deus. Sim. Porque é uma dificuldade que não é só você que teve, não, pastora Leisa. A maioria hoje dos cristãos, eu vou falar os cristãos, eles têm dificuldade para ouvir a voz de Deus. Eles querem que alguém fale alguma coisa, e Deus fala através das pessoas. Eu creio nisso, Deus revela muitas coisas, mas existem alguns momentos da nossa vida que é Ele e eu. Nós. E como que eu ouço essa voz? Essa voz das muitas águas. Então, fica aí também na expectativa. Eu quero te perguntar uma coisa. Diante desse projeto maravilhoso que é o livro Vozes, me conta qual foi o seu desafio para ouvir a voz e obedecer aquilo que Deus colocou no seu coração e
As vozes contrárias. Conta um pouquinho para nós. É dessa experiência. Eu vou falar das vozes contrárias e das vozes de apoio. Esse livro, né? Poucas pessoas sabem disso. Esse ano completa 4 anos que esse projeto foi colocado no meu coração. Eu escrevi, eu acordo muito cedo, né? E eu escrevi nas madrugadas mesmo. Eu, aleatoriamente, falei, vou escrever, porque desde da minha infância, eu acho que eu queria escrever um livro. E eu levantei, abri o computador e comecei a escrever. Então, nas madrugadas, eu escrevia aquilo que Deus ministrava no meu coração. Escrevendo. Mas, assim, não tinha um formato. Eu ia colocando as ideias. Sim. Então, eu escrevi vários capítulos, só a ideia. Ficou 2 anos guardado. Aí, numa das nossas viagens, Deus ministrou ao meu coração poderosamente naquela viagem. Era para eu tirar da gaveta esse projeto. A voz do Senhor. A voz do Senhor. Foi nítida. Eu não sabia, não tinha mais lágrima para chorar. Quase desidratei. E foi muito forte. Mas dentro de mim eu ainda falava, não vou. Porque o desafio é muito grande. Muito, porque não é abrir um computador e escrever. Hoje eu tenho. Mas eu ainda não tinha ideia de tudo que precisa para escrever um livro. Sim. É muita coisa mesmo. É edição, é capa, é diagramação, é impressão de livro. São muitos processos. O processo é muito grande para deixar isso aqui pronto, né? Fora as batalhas interiores. Isso é coisa da sua cabeça. Isso aqui não é relevante. Tanta gente, eu ouvia isso assim. Essa voz. Diabo, interna, a voz assim. Interna. fala assim. É bom falar isso, gente. Eu ouvia muito. Isso me dava um medo. Ficou 2 anos guardado. Tudo bem que eu acredito que tudo tem o seu tempo. Sim. Mas ficou porque eu ouvia muito essa voz. Porque eu gosto muito de ler. Sim. Então, eu leio livros bons. Aí eu ouvi a voz. Você tem ideia do que você escreveu? Olha o que você lê. Olha a relevância dessas pessoas. O fulano sim sabe escrever. Autores que eu Olha amo. isso. E eles sabem mesmo. E Satanás colocava isso. Quem é você para escrever um livro? Meu Deus. Eu ouvia muito isso. E isso, querendo ou não, por mais que eu sei quem eu sou, porque eu sei quem eu sou, eu acredito. Sim. Fica aquele ponto de interrogação. Será que não é coisa minha? E se eu lançar isso e for água com açúcar, ninguém gostar? Eu ouvia muito. E era uma voz externa de Satanás e uma voz interna que me oprimia. E eu falava, Tentando silenciar. silenciar a escrita, a minha voz. E por muito tempo, 2 anos, eu deixei. Então, lá. diante de um projeto como esse, veio esse desafio, essa luta interna, né? Com as vozes. E, pastora, voltando um pouquinho mais, você compartilhou comigo algo que aconteceu lá atrás. Você é uma pessoa que a gente anda há algum tempo já. Sim. E nós sabemos que a pastora, ela é uma mestre mesmo. Ela é uma Sim. pessoa estudiosa, uma pessoa de uma oratória maravilhosa. Muito. Ela não fala, mas a gente fala porque a gente conhece ela. Sim. E um dia ela compartilhou algo comigo que eu fiquei chocada. Que aconteceu com você. Eu quero que você, se você puder falar para essas mulheres. Lá da escola? Isso, por quê? Porque quantas pessoas são silenciadas no seu propósito através de uma crítica muito destrutiva e que se ela paralisar ali, ela vai deixar de viver aquilo que Deus tem. Eu quero O que você- extraordinário, o extraordinário, porque Deus tem o extraordinário Sim. para você e está se cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem para você. Mas você teve que romper isso. Conta para elas Foi um difícil. pouquinho. Eu não lembro quantos anos exatamente, mas acho que eu tinha entre 14 e 15 anos. Eu estudava período integral. Na época era o Cefam, que é o magistério, né? Sim. Foi o magistério, hoje já não tem mais. Era o 2º grau. E eu escrevia, e a gente ficava o dia inteiro nesse curso, que foi 4 anos. E a gente tinha que fazer muita redação, muita coisa. E eu escrevia. Um dia eu peguei algo que eu achei que era fantástico. Eu levei para uma professora que eu gostava muito. Sempre gostei muito de estudar. Então, assim, os professores para mim eram alguém fora do comum. Eu admirava. E eu levei, e ela pegou, leu, com desdém.
falou assim, você tem problema para redigir, você não sabe redigir texto. Aquilo me bloqueou. Na frente da sala, todo mundo olhando, até meu texto, e eu já não sabia nem o que era texto mais. Aquilo ali foi terrível para mim. Foi terrível porque eu achava que aquilo ali estava lindo. Eu achava que estava ótimo. Às vezes, na expectativa dela, ela não, eu acredito hoje, eu acredito que ela não teve essa intenção, mas assim, para me ajudar. Mas ela não soube falar. Isso me bloqueou. Por anos, eu tinha muita dificuldade para fazer texto. Muita dificuldade para escrever qualquer coisa. Escrever qualquer coisa que você pensar. Eu falava, aquela voz vinha na minha cabeça e falava assim, você não sabe redigir. Para eu escrever uma carta, que hoje quase nem tem mais, mas na época tinha muito, carta, qualquer coisa para alguém eu tinha que ler 10 vezes. 10 vezes. Porque eu achava assim, a pessoa não vai entender o que eu tô falando, porque eu não sei redigir. E por muitas vezes eu falava assim, ó, eu fiz isso aqui, mas eu não sei redigir. Então, assim, vê se você entende. E eu falava, eu não sei. Quando nós começamos a trabalhar no Ministeriado, e o pastor Luiz, Deus nos deu essa missão. Amém. Eu tinha um sonho de dar aula no Instituto Teológico. E aí eu nunca tinha tido a oportunidade de dar aula. Aí quando nós viemos para cá, Deus falou para mim no meu coração, você não vai dar aula, você vai coordenar o Instituto Teológico. Eu falei, Deus, eu não sei redigir. Olha só como que é importante. Gente, Olha como isso é e sério. assim, foi muito impactante, porque eu falei assim, mas que material que eu vou usar? Deus falou, gente, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou assim, você não vai usar material de ninguém, você vai escrever as apostilas. Olha só, E eu gente. falava, Deus, gente, lá dentro de mim, eu falava, Deus, o senhor é louco. Eu não sei redigir. Ficou marcado, Olha assim, como né, isso é pastor? sério. Algo que marcou. Marcou. Assim, a senhora, vamos se dizer que essa professora, ela foi usada ali, mesmo sem intenção, mas ela foi usada de silenciar o extraordinário que a senhora está vivendo hoje. Porque, para quem não sabe, a nossa igreja ela tem um instituto teológico, né? O nosso pastor lançou o livro que, por sinal, maravilhoso, que é o Propósito. Você que não leu, gente, é um livro abençoador. Então, olha o que o inimigo ele queria silenciar. Olha só o ministério da pastora Carla, do pastor Luiz. E eu vou dizer, né, Fá, que nós aprendemos. Eu vou falar de mim aqui. Desde 2013, eu tô com eles. Eu aprendi muito, muito mesmo aqui. Porque eles ensinam de verdade, com amor. O dom do E ensino. com, assim, um dom de ensino mesmo. E quando, só para fechar a ideia lá do Instituto Teológico, e quando Deus me deu essa visão do Instituto Teológico, eu questionei, falei, Deus, eu não sei redigir. Ele falou, não, você vai escrever as apostilas. Eu peguei a grade que eu queria, porque tinha matérias que eu achava que não era para nós, outras que... Então eu fiz uma grade e comecei a escrever as apostilas, digitar as apostilas. Eu escrevi 13 apostilas em 6 meses. Olha que incrível. Olha como que 6 Deus meses. usou. Aí veio o pastor Diego, que Deus mandou para cá, professor Amém. de português. Ele fez as correções, né? As pontuações certinhas, as palavras, deu uma melhorada, tudo. Mas em 3 meses eu escrevi 13 apostilas. Olha isso. Abençoador. Ali foi quando rompeu a ideia que eu não tinha capacidade, que eu não sabia. Mas foi assim, algo... Eu não tenho dúvida nenhuma. Foi Deus que ministrou profundamente. Porque se qualquer pessoa na face da terra, por mais poderosa que fosse, viesse falar para mim, eu não ia fazer. Não, e é muito interessante que eu passei por uma situação parecida. Eu trabalhei num lugar e eu gostava muito das pessoas que eu trabalhava. E um dia foi o aniversário de uma pessoa muito especial na época e eu escrevi um bilhetinho. Olha como pequenas coisas simples do dia a dia pode te travar. Pode ser usado como vozes, né? Eu escrevi um bilhetinho no presente, né? Fulana, você é muito especial para mim. Te considero. E eu escrevi considero, ao invés de com S, eu escrevi com C. Um erro de português. Na época, já faz muito tempo isso, eu tinha 18 anos, enfim. Troquei ali as palavras, a letra.
E essa pessoa, na hora que leu, tava na frente de todo mundo, ela começou a me zoar. Tipo, ela me considera com C, gente, kkk, kkk. E eu fui zombada, literalmente. Mas assim, aquilo entrou dentro de mim como assim? Eu sou incompetente, eu sou, intelectualmente falando, desprovida de inteligência, né? Pra não chamar de burra. Vou usar uma palavra mais bonita, desprovida de inteligência. E eu fui sendo questionada ali. E depois disso, eu ficava assim, eu não queria fazer nada, eu não queria fazer um curso, eu não queria estudar, eu não queria ler, eu não queria nada, porque na minha cabeça, eu era desprovida de inteligência. Olha então, só. eu nem vou pegar um livro para ler, porque eu não sei Olha ler. como isso é sério. Entende? E totalmente o contrário. Então, como uma palavra, ela pode realmente, se você absorver aquilo, em algum momento é um forte impacto emocional. Né? Às vezes você não quer ouvir, mas, né? Como que começa uma crença? Ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Uma crença, ela funciona dessa forma. Então, por exemplo, eu criei uma crença sobre mim, eu era desprovida de inteligência, através daquele impacto palavra, emocional que voz. eu tive. Por quê? Porque todo mundo ali, para aquelas pessoas, né, ficou claro. E aí, pra mim, eu acreditei naquela mentira, naquela voz. Eu fiquei um tempão, acho que eu devia ter uns 18 anos quando isso aconteceu. Eu comecei a me desprender, a romper 10 anos depois que eu comecei a fazer desenvolvimento pessoal. Eu comecei a buscar. Mas é interessante, né? Como uma coisa parece ser tão boba. Talvez a pessoa com certeza não teve a intenção, mas causa um impacto, né? Então, talvez você tá passando por isso. Às vezes alguém te disse algo e você, por forte impacto emocional, às vezes você não quis acreditar nisso, mas aquilo causou um impacto. Então, mas puxa aí, traz a consciência. Porque é importante também a gente saber o que tá te travando. Às vezes tem alguma coisa aí que você não quer fazer. Não é porque você não quer, talvez você não consegue porque tem alguma coisa te prendendo. Alguma coisa, alguma voz que te prendeu lá atrás, né? Verdade. Aqui no capítulo 1 do livro, eu falo sobre Elias. Falo algumas coisas sobre a vida e o ministério de Elias. Sim. Quando Elias, ele fez maravilhas lá no Monte Carmelo, matou os profetas, fez algo extraordinário. Ele fez algo gigante. E, de repente, a voz de uma mulher intimidou, aí o poder da intimidação, intimidou Elias e ele silenciou, ou seja, pediu a morte. Fugiu, pediu a morte. Né? Então, assim, nós estamos falando de Elias. Gente, quando eu olho para a Bíblia assim, eu vejo Elias, eu acho ele muito fantástico. Sim. Gente, quem que tem coragem de desafiar 450 profetas, fora os outros, né, que não era de Baal, fez fogo cair do céu, consumiu o holocausto, e de repente uma voz intimidou, silenciou, fez com que ele fugisse para o deserto, entrasse numa caverna, pedisse para Deus a morte. Então, que nós estamos falando, né? Uma professora, lá foi Jezabel, aqui foi uma professora, aí foi uma colega de trabalho. Uma colega de trabalho. Então, pessoas podem silenciar a nossa voz, mas depende só de nós. Exatamente. Sim. Pastora, fala pra gente, fala pras mulheres, né? Pra quem estiver assistindo agora, seja mulher, seja homem, como que a senhora superou isso? Como que a senhora, assim, orienta essas pessoas que estão passando por isso também, ou já passou, ou está ainda com dificuldade para superar isso? Existem algumas coisas. No meu caso, eu ouvi nitidamente a voz de Deus. Né? Deus me trouxe ao meu coração. Eu era capaz. Mas saber quem você é muito importante. Porque muitas pessoas não se conhecem, não sabem o seu potencial, não sabem que são capazes. Então, ela ouve e ela acredita no que o outro está falando. Então, saber quem você é, saber que você é filha de Deus, que o que você está fazendo não é só sobre você, é muito importante. As pessoas muitas vezes estão ouvindo as vozes opressoras, vozes de quem fala para você, você não é capaz. E ela acredita. No meu caso, da infância. Eu tive que ouvir outra voz. Foi a voz de Deus. Então,
Outra coisa também muito importante é estar perto de pessoas que diz para você que você é capaz. Que é a voz de Deus, mas através da vida de outras pessoas. A Fabi vai lembrar disso, lógico. Inclusive tem o textinho dela aqui no início do livro, que é o marco. Lá na conferência que Deus ministrou ao meu coração, a Fabi foi usada por Deus. Nós tiramos uma foto, ali, fazendo uma aliança que esse livro ia sair. E ela ministrou na minha vida. Amém. Que eu era capaz, que eu tinha que fazer, porque era um projeto não só meu, mas de Deus. Você lembra disso, né, Fábio? Olha que foi muito abençoador. poderoso. Então, assim, existe a voz que vai te silenciar. Só que Deus também usa vozes. Lá eu ouvi as vozes das preleitoras, mas a voz mais importante naquele momento foi alguém do meu lado que me conhece, sabe quem eu sou, dizendo para mim, faz porque vai dar certo, porque é Deus. Faz toda a diferença, né, Eu quero pastora? ser voz do céu aqui, que esse livro vai ser best-seller. Em Já nome de fica Jesus. gravado aí, em nome de Jesus. Recebo! Em nome de Gente, Jesus. o conteúdo desse livro é do céu pra tua Maravilhoso. vida, viu? E assim, eu creio nisso. Creio porque Tá profetizado, ligado no céu. quantas É pessoas verdade. serão abençoadas? Muitas. Quantas mulheres vão usar o poder da sua voz? Quantos homens vão Ser até despertadas. despertar, acordar e falar assim, ei, você também pode. Sim. Gente, não é sobre a pastora Carla, não é Sim. sobre mim, é sobre o que Deus tem na minha vida. Amém. E eu não sou filha exclusiva de Deus. Eu sou É um filha canal de íntima, o que você bênçãos, também né, pode pastora? ser. Então, cada uma. Esses dias eu até estava comentando aqui, né? A gente fez um outro podcast com uma outra pessoa, e aqui no podcast a pessoa falou, praticamente parecia que era a minha história. Ah, eu escrevi um livro, tá lá. Eu falei, quer? Para, vamos escrever. Olha aí. Olha Lança, vamos fazer, eu te dou os caminhos, porque agora eu já tenho os caminhos, já sei, né? Mais ou menos, não sabia Sim. nada disso, mas agora eu já sei. Não, é interessante que toda mulher curada, ela cura. Em qualquer área. Verdade. Você foi curada em algo. Olha, Sim. agora você é incentivadora, influenciadora. Agora você é a voz que empurra, que faz naquilo que um dia foi dor para você. Sim. Amém. Olha como que é Naquele poderoso. um dia foi dor. Hoje, tudo que você é curada, você se torna autoridade. Amém. Naquilo que você, na tua maior dor, você superou a tua dor, você se torna autoridade naquilo. Glória a Deus. Abençoador. Gente, nos outros dias após, eu vi ela postando store. Já com o livro. Ai, que Desenterrando o gracinha. livro. Gente, Eu falei, olha eu só que agradeci a massa. Deus. Porque eu sei que pode ser simples para alguém, mas essa menina, a Gisele, eu vou falar o nome dela porque vocês já assistiram o podcast, Maravilhoso. ela tem sido uma autoridade também na área dela. Né? Sim. E uma mulher usada por Deus. E assim, o Verdade. livro dela também vai sair. Gisele, se você está aí, Gi, um beijo. Nós te amamos, viu, Gi? lança esse livro que nós já estamos aí na expectativa. É verdade. Queremos ler. O inferno não pode nos silenciar. Exato. Gente, vocês me conhecem, sou uma pessoa super tímida. Fala assim, mas você fala, eu sou super tímida. Hoje, aí não fico mais tão vermelha, mas para falar com as pessoas, eu sentia como se o meu rosto estivesse queimando. Assim, eu ficava tão vermelha que meu Deus, o que eu estou dizendo? Deus pode usar o tímido, pode usar qualquer pessoa. É só você ouvir o que Ele tem para você. Porque às vezes Deus está colocando esse propósito na minha vida de escrever. Às vezes para você é outra coisa, para você é outra coisa. Ah, deixa eu contar. Tem gente que também que vai desenterrar livro. Amém. Eu tô Próximo. com voz. Começa. Projetos vindo aí. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio. Quero fazer parte disso aí. Com certeza, vocês farão. E, assim, Maravilhoso. se você tem desejo de escrever um livro, de fazer alguma coisa, não precisa ser um livro, não sei o que você tem. Faça. Ouça a voz das muitas águas. O que é para você? Virão as dificuldades? Meu Deus. Sim. Gente, é gigante. Esse dia eu falei assim aqui numa reunião, eu falei assim, é igual Neemias. As oposições externas e as internas. É tanto bombardeio que você fala assim, que é isso? Verdade. Que é isso? É verdade. Porque a gente acha que vai lançar um livro e a coisa tá tão... Gente, vem um bombardeio. Porque o diabo não quer, ele quer silenciar. Sim, exatamente. Então, que a gente possa aprender, né, a viver o plano de Deus e usar a nossa voz. Com
certeza. Amém. E assim, mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar? Fica aí no coração de vocês. Ou alguma dica que vocês querem deixar, algum exemplo? Deixar aberto. Ó, e eu quero convidar, né, todos que estiverem nos assistindo a ler esse livro, porque, gente, pensa num livro que você começa a ler e o Senhor começa a ministrar no seu coração. Você começa assim, a arrepiar. Só o início do livro. Não vou contar tudo, tá? Porque para vocês verem que com seus próprios olhos, ler aí e compartilhar dessa bênção, desse livro que a pastora Carla foi usada, eu tenho certeza, inspirada por Deus. Então, gente, é isso. Eu quero que vocês tenham essa oportunidade de conhecer, ler, vivenciar e ser ministrada. É isso. Amém. Primeiro capítulo, eu quero dizer que esse livro ele é uma terapia do céu, sabe? Sim. Eu acredito que todos que lerem vão ser muito transformados. Vai. Mas quando eu comecei a ler ali, eu vi tantas mulheres sendo abençoadas, sendo libertas, sendo curadas emocionalmente, sabe? Se libertando mesmo para poder se posicionar, sabe? Então, assim, eu acredito que esse livro, pastora, de verdade, ele é um tutorial. Se a pessoa ela lê aquilo ali e ela aplicar na vida dela, não tem como ela não romper com esses traumas. Então, eu acredito que você vai ter essa oportunidade, não perca mesmo essa oportunidade, né, de o Senhor falar com você, de você... Porque, infelizmente, tem coisas que estão em nós nem sabemos. Sim. Tem coisas que nós temos consciência, tem coisas Que não. Verdade. né? Então, tem coisas que você ali, o Senhor vai falar com você através da leitura, eu tenho certeza disso, e vai ser de grande valia para sua vida. Então, eu creio nisso. Quero dizer para você, seja a boca de Deus nessa terra. Amém. Amém. Vai ter pessoas que vão Nome de tentar te Jesus. silenciar, sim. Vão ter pessoas que vão desdenhar de você, sim. Vão ter pessoas que vão tentar te parar. Mas você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus diz. Amém. Então, que a voz Isso de mesmo. Deus prevaleça na sua vida. É isso que eu te desejo em nome de Jesus. Amém. Ó, para encerrar, cada final de capítulo eu deixei uma inspiração. Vou deixar para vocês essa inspiração. Gostinho. Spoiler. Vamos lá, ó. Não vou ler tudo, não. Vou ler um pedaço. Não se cale. Sua voz tem poder para transformar realidades. Deus te chamou para ser luz em meio às trevas, para trazer esperança onde há desânimo. Não permita que o silêncio te aprisione. Olha, Uau. abençoador. Uau. É o Amém. primeiro, né? A gente comentou um pouquinho do primeiro capítulo e essa inspiração que eu quero deixar para vocês duas, como mulheres plenas que eu conheço. Luz, que vocês não se calem. Muitas dificuldades ainda virão, mas nós vamos vencer todas elas. Amém. E fica para você, não se cale. Deus te abençoe. Se você quiser comentar aqui, quiser colocar alguma pergunta, o que você tiver aí no seu coração, quiser compartilhar alguma experiência, às vezes você teve a sua voz silenciada, coloca aqui nos comentários, a gente vai ter o prazer de responder para você. Obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo. Até. Amém. Deus abençoe. Amém.